E aí agora a gente vai começar um pouquinho sobre especificação, né? Como que a gente trabalha, né? Bom, isso daqui é uma ligação de uma tomada, né? Nós temos dois tipos de tomada, a de 10 e a de 20 amperes. Antigamente nós tínhamos só a de 15 amperes, agora nós temos a de 10 e a de 15 amperes. Ok? Aqui eu estou fazendo a ligação em 127, fase neutra, e fase-fase, no caso 220. Bom, a simbologia a gente vai utilizar essa simbologia, né? No caso, essas são as simbologias de tomada e essas são as simbologias que a gente utiliza para identificar a fase, o neutro e o terra. O traço que está aqui no meio é da tubulação, né? Que a gente chama de eletroduto, né? Então, eletroduto embutido em laje ou no teto, né? Em parede, e aqui não apareceu, mas é traço, ponto, traço, tá, pessoal? Traço, ponto, traço é no piso, ok? Procure sempre, né, depois que o pilar, né, ou viga estiver pronto, você nunca deve cortar um pilar, uma viga, senão você vai comprometer, né, a resistência desse elemento, tá ok? Então não é o intuito não é danificar um elemento para possibilitar a passagem de um eletroduto, ok? Então por isso que a gente sempre tem que ter o quê? Um projeto, a gente sempre tem que projetar, a gente sempre tem que ter um planejamento para executar uma obra, ok? Bom, tomada baixa, média e alta. Essas são as orientações da NBR 5444, ok? Bom, aqui eu estou simbolizando, né, uma ligação na parede, no caso, né, porque não saiu os pontos, né, senão eu ia falar que era no piso, né, que está até escrito aqui, mas seria traço, ponto, traço, tá, pessoal? Então, aqui é no chão, né, e está sendo ligado num eletroduto alto, né, numa tomada alta, né, então, no caso, ele sairia lá de baixo e ia até lá em cima numa tomada alta, tá? Isso aqui é só para a gente entender como que funciona a simbologia. Fase, neutro e terra. Lembrando que os condutores, a fase, o neutro e o terra, a fase a gente pode utilizar preto, o azul é sempre o neutro e o verde sempre o terra. Ou o brasileirinho, verde e amarelo pode ser o terra também, tá? E a fase, para instalação elétrica residencial, pode ser o preto, o vermelho, o branco, o marrom, tá? O marrom não é o terra não, tá, pessoal? Então, qualquer cor que você queira, você pode utilizar aqui como fase. Só que o azul e o verde, eles são destinados para o neutro e para o terra. Tá, ok? Em 2011, nós tivemos a implantação aí do novo padrão de tomadas, muito discutido, né? A questão é que o novo padrão ele é mais seguro, né? A tomada de 10 amperes, o orifício, né? Ele tem 4 milímetros e a de 20 tem um orifício de 4,8. Bom, falar um pouquinho de lâmpadas e interruptores. Esse aqui é um interruptor simples, ele tem 2 parafusos, a gente chama de Borne, tá, pessoal? E aqui é o bocal, né, o receptáculo com a lâmpada, tá? Como que a gente... Esse tipo de ligação, ele é feito para um só acionamento, tá, pessoal? Então, pessoal que trabalha com arquitetura aí, ó, a bolinha, ela é sem preenchimento, tá? Quando ela não tem preenchimento, é um interruptor simples, ou seja, um interruptor só que aciona a lâmpada, tá, ok? Isso é importante. Em seguida, nós vamos ver outros tipos. Esse tipo de interruptor, ele só tem 2 bornes, então a fase vai no meio e o retorno vai na parte de cima. É claro que se você inverter, o retorno vem na parte de baixo, tá? Essa daqui é a simbologia do interruptor e aqui é da lâmpada. Tem algumas variações, mas a norma adota essa daqui. Tá? O A é o acionamento, no caso eu dou um nome para a lâmpada de A, e 1 é o circuito, e aqui é a potência dessa lâmpada. Uma lâmpada de 11 watts, poderia ser 2 lâmpadas de 11 watts ou 12 watts, depende do projeto. Tá, ok? E é assim que a gente coloca na planta baixa. Ok, pessoal? Então olha lá, eu tenho aqui a alimentação, isso daqui é uma indicação de lâmpada, mas é uma caixinha octogonal. Tem uma lâmpada de 11 watts,
o acionamento dele é o A, ó, o A aqui, ó, né? E o circuito é o 1. Normalmente o circuito de iluminação é o 1, tá? E aí, como que a gente vai identificar? Vai descer uma fase, ó, desce uma fase. E vai subir quem? O retorno, ó. O retorno, então, ele sobe. Apesar, isso daqui é um diagrama unifilar, então com uma única linha eu tenho que representar todos os cabos que passam dentro desse eletroduto, ok? Esse daqui é um interruptor paralelo, tá? O interruptor paralelo nós temos que ter sempre ele em par. Então desce uma fase, tem dois retornos. No caso, os dois retornos vão para o outro interruptor paralelo. E aí o outro interruptor paralelo ele tem um outro retorno que vai para a lâmpada. Esse aqui é diferente do interruptor simples porque ele tem três bornes, três parafusos. Tá? Ele é bem fácil de se ligar, né? Porque o parafuso de cima liga no parafuso de cima da frente e o parafuso de baixo liga no parafuso de baixo. Como que a gente faz o esquema de ligação? Imagina que aqui está vindo do quadro de distribuição. Tá? A caixinha octogonal, que está sendo simbolizado pela lâmpada, é onde que eu vou fazer a distribuição. Normalmente eu utilizo o interruptor que está mais próximo do quadro, eu desço a fase. Então eu vou descer a fase aqui. Desce a fase, olha só, eu estou aqui, ó, desce a fase. Vai sair dois retornos. Então, ó, desce a fase e sobe dois retornos. Então, ó, desce a fase e sobe dois retornos. De quem? Da lâmpada C, ó. Acionamento C, lâmpada C. Então, subiu esses dois retornos, eles vão estar aqui. Esses dois retornos, eles vão descer. Então, eles desceram aqui, então eles sobem e eles descem nesse pedaço aqui. Então, eles estão descendo agora. Eles descem, conectam no borne de cima e no de baixo. E aí vai retornar o último retorno, que é o retorno 3, que vai para a lâmpada. Tá? Então, para quem mexe com arquitetura, né, pessoal de engenharia que não tem muito costume de fazer projeto, tá? Esse daqui, a bolinha preta, você pode usar duas vezes a bolinha preta. Tá? Então é sempre duas vezes que você pode usar. Você não pode colocar 3 acionamentos utilizando esse interruptor. Sempre 2 acionamentos. Tá? Se colocar 3, aí nós vamos partir para o próximo exemplo. Então eu tenho que colocar 2 paralelos e um intermediário. Tem que lembrar sempre disso. Tá? Outra coisa, projeto sem dimensionamento e sem a simbologia da parte elétrica não é projeto, é só uma planta de situação da parte elétrica. Tá? Então você não pode simplesmente vender um projeto colocando só o local das tomadas falando que aquilo é um projeto elétrico. Não é, pessoal. Tá? A gente sabe que envolve o cálculo. Né? Então, vamos lá, pessoal. Para utilização do interruptor intermediário, né, eu preciso sempre de ter 2 interruptores paralelos. O intermediário vai no meio, tá? E ele segue a mesma sequência, ó, o parafuso de cima, no de cima, de baixo, no de baixo, no de cima, no de cima, de baixo, no de baixo. Um grande problema é que quando eu pego um interruptor intermediário, aonde que é a parte de cima e onde que é a parte de baixo? Principalmente quando é modular, tá? Então, é claro que agora não dá para demonstrar para vocês, né? Mas tem algumas formas de você verificar isso daí, tá? Então, basicamente é assim que funciona. Nesse caso, eu tenho 3 acionamentos. E o que é interessante é que se eu quiser colocar 20 acionamentos aqui, eu consigo. É só entre 2 interruptores intermediários, 2 interruptores paralelos, eu colocar 20 interruptores intermediários, tá? Então, dá para fazer isso, colocar num corredor vários interruptores intermediários, ok? Simbologia de interruptor paralelo, bolinha preenchida. Interruptor intermediário, bolinha só a metade achurada, ok? Bem simples, né? É claro que quem não tem o costume, né, tem um pouquinho de dificuldade, tá? Como que a gente vai fazer no projeto? Aqui é a alimentação de todo o circuito, né? Eu vou descer no interruptor paralelo, 2 retornos, os 2 retornos aqui, eu vou descer a fase aqui, né, e subir 2 retornos. Sobe os 2 retornos, esses 2 retornos vão descer para o interruptor intermediário, e esse interruptor intermediário vai subir 2 retornos, que vai
para o próximo interruptor paralelo. Então ele vai subir 2 retornos e depois ele vai descer para o próximo interruptor paralelo. Esse interruptor paralelo, ó, eu estou aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto. Então o que sobrou? Sobrou só o parafuso do meio, que eu vou ter que colocar o quê? Vou ter que ligar o bocal, né, a lâmpada, né, o ponto de iluminação. Ok? Então basicamente é feito dessa forma, tá? Então lembrando, se eu quero ter 3 acionamentos, entrada do quarto e 2 acionamentos na cama, né, um para o marido e outro para a mulher, né, eu tenho que colocar, né, 2 bolinhas pretinhas, né, 2 interruptores paralelos e um intermediário, tá ok?